Começando mais um Vikings! Meu nome é Rafael Grove e comigo hoje estão aqui eles, Márcio Abreu. Fala, Márcio. Fala, galera. E estamos aqui com mais um convidado especial aí, especialíssimo. Hermênio. Salve, salve, rapaziada. E uma das profissões mais bonitas, hein? Pena que eu não tenho voz pra ser. Cássio Paralax. Fala, galera, e vocês não vão com a minha cara? E o nosso convidado especialíssimo, tema do programa de hoje, Nelson Machado. Fala, Nelson. Boa noite, galera. Tamo aí, pro que deve é. Vamos lá. Beleza, então, pessoal. Hoje o assunto é a dublagem com o professor Nelson Machado. Então vambora pro papo, porque eu sou o terror que voa na noite. Que me deixa louco. Choro mais um pouco. Que me deixa louco. Choro mais um pouco. Então, pessoal, hoje o assunto é a profissão de dublagem com o nosso mestre e professor aqui, querido de todos nós, Nelson Machado. Antes de começar o programa, né? Talvez você já tenha reconhecido pela voz, porque a voz do Nelson é inconfundível, né? A gente daqui a pouco vai abordar os diversos personagens que ele já fez na carreira dele. Mas antes, Nelson, você quer dar um recadinho pra quem não te conhece, falar um pouco do seu canal do YouTube, quem quiser assinar lá. Rapaz, falar do meu canal eu quero sempre. Isso aí. O canal chama-se Papo com o Machado. Tem um ozinho aí no meio, tá? Papo com o Machado. É youtube.com/Papo com o Machado. Toda sexta-feira eu faço 1 hora de papo ao vivo com quem quiser entrar, com quem quiser bater papo, com quem quiser perguntar coisas. Tô lá. Às sextas-feiras eu faço ao vivo e no decorrer da semana eu boto o que eu chamo de os complementos, porque a galera entra, faz um monte de pergunta e o papo é de 1 hora, sexta-feira das 20 às 21. E nessa 1 hora não dá pra responder tudo pra todo mundo. Aí eu guardo as perguntas e durante a semana eu faço essas respostas gravadas das perguntas que não puderam ser respondidas na sexta-feira. Aí espera a galera lá, é legal, a gente se diverte bem. E ele responde mesmo, porque eu viro e mexe acompanho, às vezes não dá pra acompanhar a live inteira, mas eu vejo que ele tá lá lendo os comentários e respondendo, e ainda tem os complementos, como ele mesmo falou, ou seja... Rapaz, é 1 hora falando mais que o homem da cobra, é impressionante. Tirando as dúvidas do pessoal, não só sobre dublagem, né? Eu já vi gente perguntando até sobre política ali, enfim. Mas, enfim... Me perguntam sobre tudo, sobre política, sobre futebol, sobre filosofia, nem sempre eu sei as respostas, né? Nem sempre eu sei exatamente a fundo o assunto que querem falar. Claro, 90% é sobre dublagem. 90%. Ontem, por exemplo, eu tive um problema na transmissão, acabou não tendo. A gente começou e 12 minutos depois, pumba, caiu, falhou tudo, nada aconteceu. Eu fiz uma no sábado. No dia 31 de agosto. No dia 31, das 5 às 6. Pra repor, né? Pra compensar o que não aconteceu na sexta-feira. E nessa, no sábado, cara, 90% das perguntas foram sobre dinheiro. Quanto ganha, como é que ganha, como é o pagamento, o que vale mais a pena, quem estrela ganha mais, o diretor ganha menos. Nossa, o pessoal tava ávido por dinheiro hoje. Eu vou aproveitar que o Nelson então responde sobre tudo, eu já vou fazer uma pergunta logo aqui. Marvel ou DC, Nelson? Responde aí pra gente. Ah, não. Olha aí, cara. Não faz isso, não. Eu sou de outra geração, rapaz. Oh, eu sou de outra geração. Eu sou da geração que lia tudo. A gente não tinha nem... A gente nem prestava atenção se era Marvel ou se era DC. A gente gostava tanto do... Não, o Capitão América não, que ninguém gosta do Capitão América. Tanto do Homem de Ferro. E aí, Márcio? A gente gostava tanto do Homem de Ferro quanto do Super-Homem. A gente gostava tanto do Flash quanto do Batman. Não tinha essa divisão. A gente lia
Lia tudo, curtia tudo. Era o quê? Tudo editora Ebal e Abril, né? Era Abril. No meu tempo de criança mesmo era Ebal. Só Ebal. Tudo era da Ebal. Isso aí. Bem, vamos começar aqui a falar um pouco da história do Nelson. Nelson, queria que você contasse pra gente como é que começou, assim, a sua carreira. Eu sei que você começou muito jovem, né? Parece que você tinha... A sua família já era do meio artístico, né? Porque acho que muita gente não sabe, mas o dublador, ele precisa ser ator. Ele precisa ter um DRT, não é? Conta um pouquinho pra gente como é que começou. Normalmente eu digo que são coisas diferentes. Primeiro ele precisa ser ator. Depois precisa de um DRT. Ser ator é condição sine qua non. Se não for ator, não faz o trabalho. Tem que interpretar. Tem que passar a mesma emoção que o ator da tela tá passando no filme. Então, primeiro tem que ser ator. Ter o DRT é uma exigência da lei. Isso não significa ser ator. DRT qualquer um tira. Então, primeiro tem que ser ator. Depois tem que ter o DRT. Agora, a minha história. Eu nasci meio privilegiado, vamos dizer assim. Eu tinha um pai ator, radialista, redator, e uma mãe atriz, radialista e redatora. Então, a entrada das coisas, o começo das coisas foi muito fácil pra mim. O que foi difícil foi a permanência, né? Mas entrar foi muito fácil. É o Nelsinho, garoto, 14 anos de idade, 13, 14, filho da Dulcemar, né? Filho do... Mas aí, quer fazer? Vem fazer. A entrada foi fácil. Agora, entrou, tem que mostrar serviço, senão não adianta ser o filho da Dulcemar. E você começou fazendo o quê? Teatro? Não, eu comecei fazendo dublagem. Dublagem já? Depois eu fui fazer teatro. Com quantos anos você começou 14, a dublar? 14 anos. 14 anos? Caramba. 14 anos. Mas aí fazia só vozes de crianças? Ou como é que funciona? Voz de alguém de 14 anos. Só fazia voz de alguém de 14 anos? E como é que foi evoluindo? Como é que você foi... a gente vai chegar nos clássicos, né? Essa é a parte difícil. Essa foi a parte difícil. O evoluindo, entendeu? Porque depois que passa o pedaço meio infância, aí quando você vai ficando com 17, 18... A voz muda, né? Começa a mudar a voz também. Não é só esse o ponto. O ponto é que ser só filho da Dulcemar não resolve. Você tem que ser bom. Também, né? Você tem que ser bom. Senão você não é chamado. Senão você não faz o trabalho. Então você tem que ir aprendendo e desenvolvendo e se esforçando pra ir ficando melhor, até começar a ser... Até que um dia eu deixei de ser filho da Dulcemar e ela passou a ser a mãe do Nelson. A mãe do Nelson, olha que legal. Mas você encara que... eu vou chamar de estrelato, a gente vai chegar a isso um pouco mais pra frente, mas hoje você é um ícone na dublagem, né? Você dublou personagens extremamente clássicos, né? Você dublou... A gente vai depois falar um pouco mais sobre eles, mas você dublou o Robbie Williams, o Kiko, né? Eu acho que todo mundo aqui vai te reconhecer mais pelo Kiko. Talvez tenha sido o personagem que te deu a maior visibilidade, né? Fora do meio de dublagem. Mas onde que você começou esse descolamento, né? Do filho da Dulcineia... É Dulcineia? Desculpa. Não, Dulcemar. Dulcemar, desculpa. Filho Dulcineia é a mulher do Don Quixote, aquela. Dulcemar, desculpe. Do filho da Dulcemar, onde é que você começou ali? Qual foi a oportunidade? Qual foi o primeiro grande trabalho, assim, da sua carreira? Foi com o Líbero Miguel, um diretor que era um cara fantástico, genial e uma pessoa demais da conta. Que resolveu investir em mim, eu fazia pequenas coisas, fazia pontas, fazia aquelas coisas em grupo, vozerio e tal, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e ele resolveu investir, começou a me dar coisas difíceis pra fazer, começou a me chamar pra fazer trabalhos de verdade, né, grandes. E aí aquilo foi um baque, né, foi um choque, um suador danado, era difícil e enfim, mas isso me obrigou a ir melhorando, a ir crescendo até pegar uma série. Aí foi uma série na Alamo, com 20 e poucos anos, que chamava A Dupla Genial. Nessa época a gente ainda dublava junto, as pessoas dublavam ainda uns com os outros, né? E aí eu ganhei essa série pra dublar o Jeff Goldblum. Jeff Goldblum muito jovem, muito novinho, acho que era a primeira coisa que ele fez. E era uma série policial bem-humorada, e que ficava o Jeff Goldblum e o Ben Vereen o tempo inteiro em cena. E o Ben Vereen, quem dublava era o Ezio Ramos, que era o superstar da dublagem. Então eu tinha que dublar junto com ele. E isso foi... Aí, ou aprende ou aprende. Porque bate aquela responsabilidade, né? Eu já vi... Pois é. Eu já vi você falando em alguns outros locais da evolução da dublagem, né? Acho que pra quem não conhece, você falou de vozerio. Eu tive um amigo, eu tenho um amigo dublador, né? E aí eu entendo mais ou menos quando você falou vozerio. Não exagera aí, que é o amigo aí que você tem. Enfim.
Mas ele é E nós dublador. temos dois amigos. Um é dublador mesmo, que é o Cláudio Vitoriano, né? Que já até participou com a gente. Já até participou com a gente. Mas então, aí eu já entendo razoavelmente o que é o vozerio, né? Vozerio é aquela conversa de fundo, que aparece, ou então alguém gritando, sempre, né? Nem sempre? De fundo. Não, nem sempre de fundo, né? Às vezes é primeiro plano o vozerio, às vezes é um grupo de soldados, vamos lá, depressa, corre, vai, todos em primeiro plano. Muitas vezes tem começo, às vezes tem começo de cena, né? Tem cena que começa com vozerio e depois vem uma festa onde ninguém tá conversando, tem só o vozerio da festa. Olha, dá um copo aí pra mim. Fica aquela coisa. Aquela tomada de cima, né? Nem sempre é uma coisa de fundo, mas na maioria das vezes é uma coisa de fundo. Então. E aí, o que acontece? Bate uma responsabilidade, porque pelo que você já explicou, antigamente todo mundo gravava junto, né? Hoje não. Hoje pelo que eu já ouvi, parece que cada um grava. Até queria que você detalhasse como é que era o antes e o como é feito agora. Porque, por exemplo, você falou que você tava com um dos monstros da dublagem na época. Se você errasse, ele ia ter que refazer o trabalho dele todo, né? Exatamente, esse era o problema. E aí, qual eram as fases? Como é que isso foi evoluindo, né? Primeiro todo mundo gravava junto, aí depois foram surgindo novos softwares. Como é que isso aconteceu? Não. Software é uma coisa da sua geração, meu amigo. Software é uma coisa que existe há menos de 20 anos. Eu tô falando de coisa de 51 anos atrás. Deixa eu entender uma coisa. Então, assim, me explica uma coisa que realmente é uma dúvida. Como é que funciona? Se for um dos mistérios da dublagem, não precisa dizer, mas como é que funciona isso? Porque o áudio... Vou explicar. Deixa eu falar uma coisa pra você antes de você fazer a pergunta. Tá. Tô vendo que você é fã de Chaves, né? Fã de Chaves adora lenda. Nossa, como eu gosto de lenda. Eu gosto. Lenda... Então, os mistérios da dublagem. Não existem mistérios da dublagem. Não tem nada a ser escondido. Não tem mistério. Tudo aí, né? Mas sim, faz a pergunta. Mas então... Tudo é trabalho, Rafael. Rafael, tudo é trabalho. Não, eu sei. Mas uma coisa que desde criança... Eu botei essa pergunta na pauta e eu me senti meio idiota. Mas eu falei, eu vou fazer... Você é. Não, mas olha só. Eu queria fazer essa pergunta porque é algo que desde criança eu ficava com aquilo na cabeça. Eu sei que é dublado. Mas como é que isso vem pra vocês? Porque assim, vem no áudio original. Só que junto com o áudio original vem a voz dos atores lá originais, ou seja, espanhóis, inglês, né? Vem mixado junto com o áudio do fundo, ou seja, a música, o tema, o vozerio, os efeitos sonoros, vamos dizer, se é uma luta, efeitos sonoros de para. Vem o filme do jeito que a gente assiste. Exatamente. O filme completo. Como é que se retira só a voz? Como é que se faz? Hoje tudo bem, pode ter algum equipamento, algum software, como eu falei, que faz. Mas como é que naquela época se retirava a voz original pra entrar a voz do dublador brasileiro? Não, é o contrário. Não se retira a voz, se coloca a voz. Vem uma pista separada só com os ruídos e efeitos e músicas. Existe uma... Mas isso não vem pro estúdio pra gente. Isso fica na pós-produção, é na mixagem. Mas existe uma pista que vem junto com o filme, separada, sem voz nenhuma. Em todo produto já sai assim. Hoje em dia, em todo. Ô, Nelson, só uma dúvida. Há 50 anos atrás, como você falou, era uma fita que vinha separado, esses sons externos, essa que você chama de linha separada? Isso. Era uma fita, né? Era uma fita. É porque hoje... Mas há 50 anos atrás nem sempre vinha. E aí como é que fazia? Fazia na hora, então, tipo novela de rádio que o pessoal fazia. Na hora não. Fazia depois. Existia um estúdio específico só pra isso. Pra efeitos, pra passos, talheres, tiro, carro. Caramba. É o técnico de som, né, que eles chamam. Isso era feito depois. No Chaves, por exemplo, aquela risada de fundo lá, era original ou era feita aqui? Não, era original. O Chaves então já veio com essa fita, né? Com essa outra fita só com os sons e o background, não? Não. Vocês tiveram que refazer isso lá na Maga? Chaves foi refeito tudo. Meu Deus do céu. Imagina o trampo, hein? É, rapaz. A gente pensa não existe a Maga, tá? Pelo amor de Deus, não existe a Maga. Não existe a Maga? Não. Ué, mas não foi a Maga que dublou tudo? Sim, a Maga era uma razão social. Os estúdios eram do Silvio Santos, na TVS. Nunca existiu um estúdio chamado Maga. Olha aí. Então, olha só. Então, olha o segredo da dublagem aí, ó. Aí, ó, viu? Isso não é segredo. Gente, eu entrei na internet em 2006, num programa chamado Versão Brasileira, numa web TV chamada Super 8 TV. Desde 2006 até agora, eu falo isso para as pessoas. As pessoas não querem guardar essa informação. Faz 13 anos que eu conto isso. E as pessoas não guardam.
guardam a informação. Faz o quê? Mas então ele sublocava, né? O Gastaldi Não. que... Como é que funcionava? Não, a TVS contratava duas empresas, duas razões sociais para fornecer vozes. Era a Maga e a Elenco. Eles só forneciam vozes, o resto era feito pela TVS. Se você Todo estúdio, equipamento era da TVS, né? Tudo deles, tudo do Silvio. Se a gente for buscar em alguns programas, acho que até a vida de Brian, que eu acho que foi dublado na Maga, não, né? Ela fala que é pela Maga, mas nos estúdios da TVS, não é? Também não foi pela Maga. Não foi pela Maga? Ai, Foi Jesus. da BKS. Ai, Jesus. Mas as vozes eram lá do Gastaldi. Só porque tem o Marcelo Gastaldi é Maga? Não. Não, mas você tá nesse filme também? Ator, dublador, dubla em todo que é lugar. Dublador, dublou de chamam. Já que a gente falou da Maga e dos estúdios da TVS, eu vou pular, depois eu vou voltando. Uma coisa que a gente escuta muito é que existia uma interferência muito grande do Silvio Santos em tudo que vocês faziam, em tudo que vocês dublavam lá, tudo que ia pro SBT, né? Vamos dizer, Chaves, dizem que todas aquelas adaptações de mudar nome de locação, como é que funcionava? Era o próprio homem que ia lá e falava, ó, porque... Pois é. É como eu digo pra você, vocês adoram uma lenda. Fazer o quê, né? Vocês gostam da lenda. A verdade não tem graça, então vamos cultivar a lenda, né? Mas ele ia, era ele... Não, né? Ele tinha alguém... Não, nem ele nem ninguém. Não tinha ninguém. Nunca existiu isso. Existiu uma vez, na primeira novela mexicana. Já contei também essa história 300 vezes desde 2006, mas vou contar de novo. Conta de novo. A primeira novela mexicana que veio para o Brasil, que era Os Ricos Também Choram, a primeira vez que se dublou uma novela, o Silvio quis que não parecesse que era dublado. Então, ele pediu para converterem tudo da novela para o Brasil. Então, por exemplo, tudo que se passava em Ciudad de México era São Paulo. Tudo que se passava em Acapulco era Guarujá. E tudo que se passava, aí estranhamente, em Guadalajara, acho que por causa do som, virou Araraquara. Nossa! Então, Deus do céu. Essa foi uma ordem para essa novela. Começou a dublar a novela e aquilo não deu certo, evidentemente. Aquilo ia pro ar e todo mundo sabia que aqueles atores não eram brasileiros, que aquilo estava dublado. E caramba, a novela tinha externas. Mostrava a cidade do México, todo mundo estava vendo que não era São Paulo, né? Então não deu certo. Não deu certo, deixou-se pra lá essa ordem. Só que aconteceu uma coisa ruim. Foi deixado pra lá mesmo. Ninguém deu a contra-ordem. E aí o pessoal achou, por vontade própria, o Silvio deu a ordem para aquela novela só, exclusivamente. Agora, todo o núcleo de dublagem achou que era uma ordem para fazer isso em tudo que se dublasse. Nossa. Então, aí Charlie Brown ficou com nomes em português, entendeu? Chaves, Acapulco virou Guarujá, né? Eu lembro do Chaves falando do Luiz Pereira. O chute do Luiz Pereira. Eu lembro desse. Gilmar. Não, algumas dessas coisas não tem a ver com essa ordem. Eu vou chegar nelas já. Mas essa ordem tem a ver com Acapulco e Guarujá. Tanto que no episódio em que eles estão indo, eles vão para Acapulco. E eles chegam no Guarujá, ou vice-versa. Essa era a minha dúvida. Por quê? Porque um episódio foi gravado durante acreditando na ordem do Silvio, e o outro episódio foi gravado meses depois, quando já se sabia que não era pra fazer isso. Entendeu? Então... Nossa, então tudo que a gente vê aí pela internet é lenda, né? E vai se propaganda. 98,9%. Agora, a história dos nomes de Luiz Pereira, de Pelé, de... Rodolfo Rodrigues. É que vamos falar sério. Estamos falando da década de 80. Vocês são uma geração de internet. É um pessoal... Agora, é um pessoal que ouve um nome, não tem a menor ideia de quem é, e 30 segundos depois sabe tudo a respeito daquela pessoa. Sim. Na década de 80, não tinha como fazer isso. Se dissesse o nome de um jogador de futebol mexicano, não ia ter a menor graça. Tem até algumas outras adaptações no próprio Chaves. Por exemplo, tem um que... Não sei História do Brasil. História do Brasil, era isso que eu ia falar. Eles pegaram... Acho que vocês pegaram uma história do México, né? Provavelmente é o que eles estavam contando ali. O professor Girafales faz perguntas sobre a história do México. Que graça vai ter isso para uma criança ouvir aqui? Isso aí é um trabalho que eu considero como localização, né? E a escolinha, o esquema de escolinha sempre foi o mesmo em qualquer lugar do mundo. Escolinha existe desde a década de 30 em rádio. É sempre do mesmo jeito. O professor faz uma pergunta séria, um assunto que existe. O aluno dá
uma resposta completamente absurda. Mas isso só tem graça porque as pessoas sabem qual é a resposta certa. Isso é verdade. Senão não tem a menor graça. Então, para que a escolinha do Chaves funcionasse, a história mexicana tinha que ser convertida em história do Brasil, senão ninguém ia entender uma palavra. Nem as piadas, né? Nem as piadas. Isso é verdade. Então, mas quem é que fazia? Eu sei que hoje, falando um pouco mais da sua carreira, você não é só dublador, né? Dublador-ator. Você faz tradução, né? Direção direção da dublagem e... De vez em quando eu dou uma varrida no estúdio, faço café. Faz café também? Não, mas então, quem é que fazia essas adaptações na época? Era o Gastaldi? Que Gastaldi, pra quem não sabe, o Marcelo Gastaldi, era a voz clássica do Chaves, né? Do Chaves do Chapolin. Era ele ou tinha alguém de fora? As da escolinha, praticamente todas fui eu. Ih, que legal. Então você... Eu traduzi no mínimo metade de tudo que foi feito de Chaves e Chapolin. Caramba, que bacana. E aí, então, você era responsável por fazer essa localização, né? Realmente faz... Não existia essa palavra na época, mas era isso. Era isso. E realmente faz sentido, porque tudo que você já explicou, né? A pessoa, pra poder ter graça, tem que saber, e a pessoa não ia saber da história do México. Bem, deixa eu passar aqui por um ponto, já que a gente tá falando de adaptação, saindo um pouco do Chaves, pode ser que a gente volte depois, né? Porque o Chaves é algo que eu acredito seja recorrente na sua vida. Eu vou tentar até evitar um pouco o Chaves, porque de tanto que 36 anos não falando de outro assunto. Não falando de outro assunto, vamos falar de outras... Eu me sinto Leonardo Nimoy. Não vou falar da sua participação no Jô, porque junto com o Carlos Villagrán, mas... foi divertido. Foi divertido? Foi bacana? Mais ou menos divertido. Como é que foi conhecer o Carlos Villagrán? Eu era criancinha, eu vi essa entrevista aí, cara. Eu vi também, criancinha. Como é que foi? Ele é um cara simpático, pelo menos era, né? Vocês nunca mais se viram depois daquele... A gente já fez... Nossa, a gente fez até show juntos. Ah, já? Porque assim, chegando ao... Quando a gente fala... Cara, nós fizemos show aí no Rio de Janeiro. Então... No Circo do Frota. No Circo do Frota? Caramba. E não faz tanto tempo. Que legal. Porque o que acontece? Quando eu tava falando um pouco antes sobre o estrelato, eu não sei se é mais uma lenda da internet, de repente eu vou ser surpreendido aqui com mais uma lenda. Existe uma lenda de que o dublador passou a ser conhecido depois do boom dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu sei que você não dublou Cavaleiros do Zodíaco na fase clássica. Isso é mais uma lenda? Não, isso não é lenda, isso é verdade, isso é assim mesmo. Eu lembro de um DVD dos Cavaleiros do Zodíaco que o Gilberto Baroli e o Hermes Baroli, que são respectivamente o dublador do Saga e do Seiya, né? Eles falam isso, né? Porque o dublador passou a ter cara, rosto, voz isso. depois de Cavaleiros do Zodíaco. E até esses eventos que naquele período em que você fez lá nos anos 90, acredito que foram nos anos 90, o encontro com Carlos Villagrán no programa do Jô era algo que não acontecia. Hoje, a gente tem até com o advento do YouTube, o pessoal, não sei se você conhece o Hermes, o Gilberto, eles fazem até recentemente eles fizeram até um reality show, Quero Ser Dublador. Então assim, se houve uma glamourização, entre aspas, né, não glamourização não é a palavra, mas é uma glamourização. Porque hoje vocês participam, você, a Cecília, que é a dubladora da Chiquinha. Isso não tem o equivalente em dinheiro, mas é uma glamourização. Era isso que eu ia perguntar. Tem equivalente em dinheiro? Porque assim, vocês participam de eventos, né? Eu vejo que vocês, como você mesmo falou, até é recente a sua apresentação com o Carlos Villagrán no Circo do Frota. Tem os eventos de anime, que eu sei que você faz bastante. O pessoal quase todo do Chaves, que dublou o Chaves clássico, também faz. Como é que isso mudou a vida de vocês? Tipo, você, hoje, quando você vai comprar pão... Rafael, só cabe esclarecer que é do Marcos Frota, tá? Que tem um Frota aí que tá aí na mídia, mas é o Marcos Frota. Não, é o Marcos Frota. É o Marcos Frota, bom. Eu falando Frota, Marcos. Pelo amor de Deus, esse outro Frota aí, não. Só ele tem um circo. Só ele tem um circo. Negócio de mastro e tal, mas é em outra área. Não... Só o Marcos que tem o outro tá no circo. O outro também é palhaço, o outro também é palhaço, mas não tem circo. Ai, meu Deus do céu. O Frota deve ter sido ali na Quinta da Boa Vista, né? Não sei se foi ali o circo dele. Esse aí. Mas aí, como é que isso mudou a vida? A partir de quando você chegou... Eu não sei, tá? Eu tô aqui... Alguém te para na rua? Você tá comprando pãozinho? Porque a sua voz realmente... Assim que você ligou aqui no Skype, que eu liguei pra você no Skype, você toma um baque. Você fala assim, pô, cara, eu tô falando com o Kiko aqui, com o Darkwing Duck. Você toma um baque.
Todos os dias. As pessoas te reconhecem. Mas isso já acontecia antes? Como é que isso funciona? Acontecia de maneira média, de maneira leve, antes que eu digo é muito antes, né? 30 anos atrás. Acontecia uma vez a cada 2, 3 meses, alguém ouvia a voz, dizia, mano, você... Mas não sabia direito o papo de dublagem, identificava a voz, mas não sabia de onde, porque era sempre estranho, né? O cara ouvia uma voz que ele conhece, mas numa cara diferente da cara que ele conhece com aquela voz, né? Verdade. O cérebro dá uma bugada, né? O cérebro do cara quer ouvir aquela voz saindo do Robin Williams, não de mim. Né? Verdade. Sim. Então, acontecia. Mas com a internet e com essa exposição nossa, e com a história do Cavaleiro do Zodíaco, e com alguns de nós metido a besta que faz canal e fica se expondo toda semana, agora alguns de nós não precisam mais falar. A gente tá na rua, o cara já para. A gente pode tirar uma foto. Já identifica a pessoa, entendeu? E foi a partir do quê? Cavaleiros. Dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Que aí todo mundo começou, além de ganhar voz, começou a ganhar rostos, né? Porque o Mário Lúcio Freitas, que era o dono da Gota Mágica, ele tinha um projeto diferente dos outros estúdios de dublagem. E ele queria envolver outras áreas, né? Tipo, vai fazer Cavaleiros? Vai, mas eu também cuido do disco. Mas eu também vou cuidar de licenciamento, de não sei o quê, entendeu? Foi ele que produziu aquele disco de 95, 6? E ele fez muito disso. Ele jogava bem nessa área, jogava muito bem. Mas, então, com relação a isso, com o Cavaleiros, já tinha vindo um pouco antes, com Jaspion e Changeman, um interesse pela cultura japonesa no Brasil. Sim. Antes tinha tido muita coisa. Já tinha tido National Kid, Ultraman, vários desenhos japoneses que não passava por desenho japonês, né? A Princesa e o Cavaleiro, umas coisas assim. Mas tomou-se consciência dessa cultura diferente a partir de Jasper e Changeman. E aí explodiu com Cavaleiros, porque o Mário Lúcio abriu as portas do estúdio para quem quisesse. E o Baroni recebeu muito bem quem fosse pra lá. Então começou a ir fã. E quando viram que fãs se interessavam, que tinha fã, aquilo, surgiram revistas. Surgiu a revista Enshin, surgiu a revista Herói. Herói, né? Surgiu Marcelo Del Greco, que hoje é um expoente nessa área. O Alexandre Nagado, né, também. O Nagado. Surgiu uma porção de gente que ajudou a importar, não só assistir o desenho, importar a cultura. A cultura japonesa foi importada, foi trazida para o Brasil, tanto que agora nós temos assim, o quê? O menino lá, o cantor, desculpa, fugiu o nome. Ricardo Cruz. Nós temos um Ricardo Cruz que tem o quê? Ele não tem 40 anos. Não, deve ter uns 32, 34. E falando japonês, certo? Ele e toda uma geração que foi estudar japonês. Sim. Foi aprender, né? Então, essa cultura toda foi importada e junto com isso veio essa ideia. Porque a produção de animação no Japão é gigantesca para todas as áreas. Eles fazem desenho para criança bem pequenininha, para criança de 10 anos de idade, desenho para jovens, eles fazem animações de filmes sérios, pesados, histórias policiais pesadas, filme do ar, eles fazem pornô em animação. A produção de animação japonesa é enorme, gigantesca. E para os fãs terem algum contato com isso, só tem um caminho. Não existe o ator japonês do filme. É um desenho. Não dá para conversar com aquele desenho. Só tem a voz. Então as vozes dos desenhos japoneses lá no Japão são astros, realmente astros. E isso foi um pouco importado para cá. Eles começaram a querer... essa geração começou a querer conhecer essas vozes. E se tem um público, se tem um mercado, a mídia vai embora, né? Aí difundiu todos nós. Vou aproveitar que a partir de Cavaleiro. Vou aproveitar que você falou um pouco de música, falou do nosso amigo Ricardo Cruz, que já esteve aqui, contou a história dele aqui, e até falar um pouco do que a gente estava conversando em off. Quando eu lembro que Changeman, Jaspion, né, que você também dublou, você não fez nenhum personagem principal em Changeman, mas você fez, parece que um coadjuvante de um episódio, se não me engano, era um anjo, né? Uns monstrinhos, sei lá, eu fiz umas coisas. Jaspion eu não lembro se você fez na pesquisa que eu fiz. Fiz também. Então, muitos dos tokusatsu na época... Fez Giban também. Fez Giban? Então. O que acontece? Muitos desses tokusatsu da época, eles não traziam uma versão brasileira das músicas, né? Changeman, se não me engano, a versão que passava aqui na manchete na época, era a versão original, que é lá do Hironobu Kageyama, enfim. Só que de um tempo, se não me engano, o Jiraiya já passou a ter uma... Era um tokusatsu. O Changeman tinha sim uma versão. Mas ele tinha um disco. Mas o que passava na manchete, se não me engano, ele, pelo menos no início... Verdade.
verdade. A abertura tava no original. Tava verdade. no original. O Jirai, eu acho que ele já passou a ter isso. E aos poucos, né, a gente tá conversando com o Ricardo Cruz, ele foi falando um pouco que antigamente, né, não existia muito a preocupação em colocar um cantor pra fazer a versão nacional, né? E hoje, pelo que ele nos contou aqui, existe, né? Tanto que foi ele que fez a versão do Pegasus Forever. Como é que é feita? Você falou que na época você fez a versão do Street Fighter, né? Qual foi o ponto de virada? Você fala assim, pô, gente, olha só, quem cantou essa música aqui em japonês, enfim, se for um filme da Disney em inglês, enfim. Como é que foi esse ponto de virada? Você fala assim, não dá pra botar uma pessoa que não é cantor pra simplesmente dublar a música. Tem que ser um cantor. Pois existe um engano aí. É mais uma lenda, hein? Não chega a ser lenda, mas é um engano. Por exemplo, Street Fighter. A Elisa Vilon, quem é? É uma cantora. Não, sim. É uma cantora profissional. Ela só não era sucesso. Sim, mas eu vou um pouco mais além. Posso estar sendo bem leviano no ponto, mas você lembra da versão do Cavalo de Fogo? Não. Ela é bem famosa, que depois... Famosa por um pequeno desafino, né? Existem muitas versões de músicas muito ruins. Existem, eu sei que tem. A gente nem sabe se de repente foi uma cantora que fez o Cavalo de Fogo. Mas na internet, e no meio nerd em geral, né, meio que fala de mundo pop, geek, enfim, sempre que é citado uma versão dublada de música, dublada que eu tô falando assim, em português de música de um desenho, de uma obra, se cita aquilo é o Orconcu do problema. Fala assim, aqui ó, olha o que a versão nacional fez com a música, entendeu? Não tô dizendo Street Fighter não, eu vou dizer pra você que não é porque você tá aqui, eu nem sabia que era sua antes a versão brasileira da música, mas eu acho sensacional. Tem que entender algumas coisas. No caso do Street Fighter, a Elisa era uma cantora profissional, sim. Ela só não fez sucesso na vida, por problemas outros, milhões de problemas que não vem ao caso agora, mas ela vivia de cantar, ela foi se tornar dubladora muitos anos depois por causa da música. Ela foi levada ao estúdio pra cantar porque era cantora. Aí ela gostou da história de dublagem e acabou ficando. E acabou se tornando uma dubladora depois. Muito tempo depois. Enfim, mas esse tipo de coisa, essa filigrana que vocês têm, o detalhe. Aqui era fulano que lá no Japão era... Isso é uma informação que vocês têm agora. Quando Street Fighter veio pro Brasil, não existia nem tradutor de japonês pra fazer o filme. Caramba. E como é que era feito? Pegava o script... O estúdio, o administrador do estúdio pegou um amigo dele japonês, levou pro estúdio e ele ficava assistindo e contando para um tradutor o que os caras estavam dizendo. Aí o tradutor transcrevia e aí ele adaptava aquilo pra caber na dublagem. As duas letras de música, tanto a da abertura quanto do encerramento, não são versões, são letras criadas. Nós não tínhamos a menor ideia do que aquelas músicas estavam dizendo. Eu criei aquelas letras a partir da série. Não a partir da música original? Você foi criando pelo que você foi vendo, pelo contexto? Pelo contexto da série, né? Porque eu dirigia a série e conhecia bem a série, então deu pra criar uma música que falasse da série. Inclusive, a narração do preview dos episódios era sua, né? Pô, até me arrepio de lembrar aqui, cara. Olha, Você sabe que eu vou em evento e nego pede, plateia pede pra falar, nós vamos ao encontro do mais forte. Caraca, até arrepiei aqui, cara. Eu nunca vi isso, uma narração ter fã, entendeu? Eu nunca vi uma narração ter fã. É porque isso. Né? Eles pedem pra você fazer, além dessa outra voz, sei lá, o choro do Kiko, essas coisas. Pedem tudo. O choro do Kiko deve ser clássico, né? Pedem tudo. Em evento se pede de tudo. É claro, esmagadora o número de pedidos de Kiko, né? Mas pedem tudo. Eu fazia, não há muito tempo, eu fiz uma série na BKS, chamava Cops, certo? Era um reality. Uma série, pra mim, completamente sem graça. Eu não sei o que é aquilo, alguém assiste. É aquelas câmeras no carro da polícia. Todo carro de polícia tem uma câmera, pelo menos lá nos Estados Unidos, né? Todo carro de polícia tem uma câmera. Eles pegam essas gravações, editam e mostram o dia a dia do policial de verdade. Ele vai atender um marido que bateu na mulher, um bêbado que tá aí fazendo barulho, briga de dois caras numa esquina. Bobagem. E a série chama-se Cops. A abertura dizia, o que vocês vão ver nesse
episódio é feito com policiais de verdade, papapá, em Cops. Falava o nome original. E aí, cada intervalo de comercial, o cliente queria que dissesse novamente Cops. Entrava, e eu fazia essa narração, pois já me pediram pra falar Cops em evento. Meu Deus do céu. Mas, além de evento, as pessoas não param na rua, não? Falam assim, ô Nelson, já que a pessoa te reconheceu, cara, fala um gentalha pra mim, alguma coisa assim, a pessoa não pede. Todos os dias da minha vida. Meu Deus, meu Deus do céu, cara. Faz parte da Nos rotina. momentos, Você tá jantando a pessoa, você tá no nos restaurante. momentos mais horrorosos. Né? Meu Deus. Há momentos legais, mas... tem Mas momentos- vem cá. Não, sério. Mas vem cá, quando te enche o saco, tu já não manda aquele cálice. Não. Meu Deus. Assim, eu vou dizer... Nelson, eu ia perguntar do filme que eu tava até dando uma olhadinha aqui, pesquisando. Brinquedo Assassino. Você fez a maioria dos filmes antigos, né? Do Chuck. Eu fiz exatamente metade. Porque, se eu não me engano, teve 6 filmes. Eu fiz 3. A noiva do E Chuck. essa versão desse ano, não, né? Eu fiz A Noiva, O Filho e A Maldição. Ah, tá. São os mais aquela novos, né? dublada também era bizarra. Agora, essa última não. Essa última foi do lado do Rio de Janeiro. O Guilherme Briggs fez o Chuck. Deixa eu passar aqui. Olha só, antes de coisa, eu vou pedir, já que eu tenho essa oportunidade única, mesmo morando em São Paulo, é muito pouco provável que de repente que a gente se encontre pra eu poder pedir no meio da rua. Mas eu vou ter que pedir até o final desse programa. Quem tá falando? Quem tá falando? Eu, Rafael, eu moro em São Paulo. O restante mora todo no Rio. Eu morava no Rio também. Eu achava que você estava no Rio de Janeiro. Não, é porque eu sou do Rio de Janeiro, como eles também são, mas eu atualmente, há cerca de 3, 4 meses. 2 meses? Não, 3 meses, vim pra cá em maio. Eu moro em São Paulo. Então, mas é muito pouco provável que a gente se encontre. Então eu não vou perder a oportunidade até o final desse programa. Não é improvável, não. É uma questão até de combinar. A gente combina, vai ser um prazer pra mim. Mas eu não vou deixar não vou deixar você sair daqui sem você fazer o meu personagem quer dizer, o seu personagem meu favorito, que é o Darkwing Duck, aquela fala dele, que eu fiz aqui de forma medonha, né, com a minha voz do Eu sou o terror que voa na noite, que eu acho que devem te pedir muito pouco, porque não é um personagem... A inflexão é essa, tá certo, sua voz tá grave, mas... Não, a voz tá uma merda. Ele é mais aberto, né? Assim, eu sou o terror que voa na noite. Caralho, muito bom. Bola de cabelo que entope o ralo do seu banheiro. Eu sou Darkwing Duck. Caraca, incrível, cara, incrível. Olha, a gente parece, assim, eu tô até com medo dessa gravação, da gente parecer um bando de Eu tô igual criança. Igual criança aqui, pequeno. Matou muito todo mundo. Rapaz. Olha, além do Darkwing Duck, do Street Fighter, do Kiko, né? Do Robin Williams. Eu tô aqui com uma lista, mas é foda. Lista de Wikipedia, tem um monte de erro aqui, você pode falar. Por exemplo, disseram que você fez o Saga na Gota Mágica. Você não fez o Saga, quem fez foi o Gilberto Baroli. Tem um Naruto que todo mundo me pergunta que foi legal fazer um Naruto. Eu nunca dublei Naruto na minha vida. Nenhum personagem, nenhuma ponta, nunca. Nunca estive perto do estúdio que fazia Naruto. Cavaleiros do Zodíaco você realmente fez, e eu lembro, mas você não fez na fase clássica, você fez um personagem na saga Inferno da saga de Hades, que é o barqueiro, Caronte de Aqueronte. Então assim, Bob Esponja você também já fez, você fez em algumas temporadas o seu siriguejo, ou tô falando besteira aqui? Não, foi. Porque eu tô aqui fazendo um cruzamento com o que eu lembro, porque senão eu vou no que tá aqui no... Você já fez muita coisa. Então assim, muita. A voz do Wesley Snipes no Blade, se não me engano, só o primeiro, né, que você não fez. Os outros dois... Isso. Os outros dois, sim. Agora, de todos esses, cara... Mas fiz o Snipes em outros filmes também, não foi só Blade, não. Não foi só no Blade, não? Não, tem mais uns 3 ou 4 filmes do Snipes. Eu fiz Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Tá aqui. Isso, eu lembro. Verdade, tá aqui. O Robin Williams, o Roberto Benigni, né? Foi você que fez ele no A Vida é Bela, não é? Eu fiz 6 filmes dele. Eu acredito que eu lembre da sua voz no Roberto Benigni do A Vida é Bela, agora não... Enfim. Eu fiz O Monstro, A Vida é Bela, A Voz da Lua, O Pequeno Diabo, Johnny Palito, um outro que é o Tigre alguma coisa, que é um filme... Fiz 7 filmes, na verdade. E tem o Asterix, onde ele faz o Caio Detritos. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, a gente aqui tá falando e a gente tem muito essa correlação do personagem com o dublador que
tá fazendo. Só que, e é uma coisa que fã, né? Fã é chato mesmo. A gente é cri-cri. Pra você ter uma ideia, De Volta pro Futuro, que é algo que você já deve ter também falado, eu sei que você não fez, mas é um exemplo clássico da mudança de versão da dublagem, porque ou não existia mais a fita, enfim, e os fãs reclamaram. Então, assim, hoje a gente vê muito com... E eu vou abordar Cavaleiro do Zodíaco de novo, porque eu acho que das obras de ficção que vem pro Brasil, é a única que tenta hoje sempre manter os personagens dentro dos dubladores originais. É difícil você ver o Seiya na voz de outra pessoa. Isso, até onde eu lembro, não aconteceu. Tirando alguns outros personagens, eu expando pra atores, como é que funciona? É o estúdio que dá... Porque assim, eu vejo que você fez um monte do Wesley Snipes, mas nem todos do Wesley Snipes são dublados por você. Como é que isso funciona, essa relação ator, personagem, estúdio, né? Como é que isso... Quem é que define isso? Quem vai fazer o quê? Isso é muito maluco, cara. Primeiro assim, como é que é a relação? Não existe, não há uma relação. Insiste-se em dizer que há, mas não há. É mentirinha, né? Existe até uma expressão da boneco. Fulano, o ator tal é boneco do fulano. Você começa fiada, né? O boneco, até a página 3, até ter que entregar o filme, fulano não pode vir dublar e bota outro. Fim, é assim que faz. É um mercado. Tem um perfil, né? Preparado. Indústria. Não, tem assim, o hábito, né? O filme com o Robin Williams, chama o Nelson. Sim. Legal, aí o Nelson vai lá e faz, porque ele já fez uma porção, então, e ficou legal, e aquele diretor gostou. Não é só que ficou legal, porque se aquele diretor não gosta, ele chama outro. Não tem que ser um padrão, né? Ou se o cliente não gosta, ele chama outro. Mas mas, por exemplo, hoje, se forem dublar o Kiko, eu acho difícil, eu não sei, pelo menos eu não lembro, de um episódio que o Kiko estivesse e você não tivesse dublado. Ou isso já aconteceu? Já foi feito? Claro que foi feito. Naquela animação. Agora em 2008, em 2012, se eu não me engano. Mas como assim? Foi dublado, foi feito. No Rio de Janeiro, episódios que o SBT encontrou lá, episódios que não tinham sido dublados. Tudo, não é que é mentira isso, ele trouxe episódios novos. Ele não tinha, esse negócio que ele tinha na gaveta, isso é uma mentira. Aí ele chama de episódios perdidos porque fã gosta disso. E aí fã assiste. Então, episódios novos que não tinham sido feitos, a gente não entrou num acordo e falou, legal, chama outro. Não, mas é porque vocês não chegaram no acordo, mas você chegou a ser cogitado. Vocês chegaram lá e falaram. Sim. A prioridade é sua, né? Acho que ninguém hoje no Brasil, no meio de dublagem, vai chegar e falar assim, não, chegou aqui o Carlos Villagrán pra dublar, não chama o Nelson, não. Chama outro fulano. Isso não acontece, sem te consultar, é difícil. Não, mas é só do Carlos Villagrán. Só do Carlos Villagrán. Porque foi muita coisa, entendeu? Se você somar o que nós fizemos na TVS, na década de 80, de Chaves e Chapolin, com o que foi feito agora pro Multishow, que nós dublamos mais um monte de episódios agora, recentemente, pro Multishow, se você somar isso, dá 600 episódios. Caramba, muita coisa. Caramba! É muita coisa, entendeu? Então é muito marcante. Todos nós, não sou só eu, todos nós. Muito marcante. Você dublou a animação também do Chaves? Não, também não teve acordo. Por falta de acordo, né? Mas foi consultado. Ou seja, a única preocupação mesmo é com o Kiko, porque o Kiko é um personagem que tá muito entranhado na cultura brasileira, de que ele tem a sua voz. Isso é bacana. Agora, tem alguma exigência que vem do estúdio? O estúdio chega e fala, olha, eu quero que o fulano... Eu sei que isso existe, não vou abordar isso não, porque isso já é muito batido, essa história de, vai chamar um famoso, já vi isso em 1 milhão de entrevistas, não só sua, como de vários, que sempre tenta criar aquela polêmica. Você acha justo chamar o Luciano Huck pra... Tô dando Luciano Huck, mas é um exemplo. Tem que explicar uma coisa muito importante. Estúdio não chama famoso nenhum. Estúdio não chama famoso? Não dizem que, por exemplo, quando vem um super astro desse, um cara... Não é o produtor, não é o estúdio. Foi o cliente que exigiu aquela voz. Cara. O cliente que você fala é o quê? O dono do filme, distribuidor, produtor, no Brasil. Dono do filme é que exigiu aquela voz naquele personagem. O estúdio é um prestador de serviço. Ele bota o filme lá e faz. Eu lembro, tem uma lenda, não sei se é lenda, não sei se o Nelson sabe, eu não vou dizer nomes, mas esse apresentador que o Rafael falou, parece que quem era o diretor de dublagem, o diretor da Disney na época, acabou até saindo, né? Porque foi imposto que seja esse apresentador a participar do desenho e ele acabou não concordando e saindo. Desenho Enrolados, é esse? Isso aí. Eu realmente não sei a história certa dessa história do Enrolado. A dublagem desse filme ficou tão assim, o nego pode até falar besteira, mas
durante o filme, depois que você vê, eu tenho 2 meninas em casa, então esse filme eu acabei assistindo por osmose em 50 vezes ao dia. Mas ficou batido porque o rapaz, ele dublou o filme todo, mas chegava na hora da canção, mudava o cara. No filme, mudava o dublador. Foi o Rafael Rossato que gravou a parte cantada. A música, né? Aí E o Narigudo gravou o resto do filme. Pô. Isso foi um deslize da Disney, né? Porque todos os filmes da Disney são assim. Quem faz o personagem é um, quem canta é outro. Todos. Aladdin foi assim, o Rei Leão também, não? Não, Aladdin não foi, não. O Márcio Simões fez aquele gente brilhantemente. O filme não sei. Não, o filme agora tem as cenas de música e tem do ator do Will Smith, mas então eles mudam também. Grande parte. Não, mas o Márcio Simões cantou nas 2 vezes. No filme também? Com certeza. Eu não vi o filme. Eu ainda não vi o filme. Mas por que ele não cantaria se ele cantou tão bem, tão brilhantemente no desenho? Verdade. Então, Nelson, te fazer uma pergunta, porque acho que muita gente que nos ouve, e eu tenho um amigo que ele é dublador, mas na verdade ele é ator, né, por profissão, ele tem um DRT, mas ele fala pra mim, aí é um assunto que talvez seja bastante polêmico, ele fala que é muito difícil, né, você conseguir entrar no ramo da dublagem, é o que ele fala que é como é que ele falou? Ele falou que é muito difícil você ter isso que você falou, você ter a confiança do diretor. Como é que funciona isso? Você se forma, você falou um pouco no início, você se forma ator, você tira o DRT, né? E quais são os próximos passos? Como é que o que você indica pra pessoa que ela... O mesmo que pra qualquer outra coisa. Se você fizer um curso de arte dramática, depois que terminar esse curso, você vai lá e tira o seu DRT. Agora você está habilitado. Você no dia seguinte está fazendo uma novela na Globo? Não, impossível. Não. Você tem que ir lá pra porta da Globo e implorar pra entrar. E é a mesma coisa? Você tem que conhecer alguém que te leva lá, que te apresenta, aí você vai fazer uma pontinha na Malhação, aí, né? Aí daqui a 15 anos você faz um papel legal na novela às 9, né? Tem casos que a gente vê de atores americanos que os caras falam, não, fiz papel de defunto na série tal, fiz outros papéis assim que tem que começar lá de baixo e depois ir galgando, não tem muito jeito não, cara. Então, a gente já falou aqui um pouco dos seus personagens, um pouco de curiosidades, a gente já falou já deu dicas, né, pra quem, como é que funciona um pouco da parte técnica, nós já falamos. Deixa eu só complementar aqui uma coisa. Claro, fica à vontade. A partir da frase inicial lá do seu amigo, é muito difícil. Ele não viu difícil, tá? Eu vou explicar pra vocês. Eu entrei nesse negócio, eu comecei a trabalhar em 1968, certo? Uhum. Nos 30 anos seguintes, ou seja, até o final da década de 90, começo, né, até 2000, vamos botar assim, entraram no mercado pessoas novas, não chegou a 50. Sério? Certo? Mas porque não havia interesse? Ele continuou funcionando com as mesmas pessoas por 30 anos. Não chegou a 50 o número de novas pessoas que reciclaram o mercado, certo? Por 30 anos. De 2010, não, metade, nos últimos 15 anos, certo? Veja bem o que eu disse. Por 30 anos não chegou a entrar 50 pessoas. Nos últimos 15 anos já entraram mais de 100. Nossa, caramba. Entraram e ficaram e estão vivendo disso hoje. Mas aí deixa eu te perguntar... Não está tão difícil assim, não. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que antes, nesse período que só entraram 50, né, que era bem mais antigo, não existia essa visão da dublagem? Essa visão... A quebra, né, do Cavaleiro do Zodíaco pra trás, Cavaleiro do Zodíaco pra frente. Você acha que foi isso que fez esse aumento exponencial? De certa forma, sim. Porque o Cavaleiro do Zodíaco botou os que estavam, né, principalmente os mais jovens, né, que era o Wendell, era o Hermes. O Cavaleiro do Zodíaco, não. A partir do Cavaleiro do Zodíaco, começou a se prestar atenção, então veio o Wendell com Dragon Ball, o Hermes com Cavaleiros, e toda a galera que estava em volta deles, nessas séries, foram pra mídia. Começaram a ser chamados pra entrevistas. Então as pessoas começaram a ver que esses artistas existiam. E aí a classe artística começou a parar de nos tratar como sub-arte. Existia um preconceito com o dublador, Nossa digamos senhora. assim? O dublador era visto como... Vou
você bem, ele era visto como um ator menor do que o ator de novela, teatro, televisão? Não era visto nem como ator. Não era visto como ator? Não, o resto do mercado, o pessoal de TV, o pessoal de teatro, principalmente o pessoal de teatro, nos via como ralé, uma coisa abjeta. Meu Deus do céu. Não é pra chegar perto, não é pra ir lá, não é pra aprender a fazer isso, isso não é pra existir. Filmes dublados são pra analfabeto. É uma coisa que não é pra existir. Isso tem que acabar. A tentativa durante muitos anos era que tinha que acabar. Meu não Deus. Era pra... Depois isso foi mudando. Como eu transitei bastante nos dois mundos, né, na dublagem e no teatro, eu transitava bem nas duas áreas, eu pude sentir um pouco na pele isso. Hoje a gente fala em teatro, a gente fala em grandes espetáculos, né? Grandes musicais, tem astros e estrelas só de teatro hoje, de novo, né? Mas naquele tempo, no Brasil, o teatro era muito difícil, muito difícil. Então você montava um espetáculo com 7, 8 pessoas e olhava na plateia, tinha 12. Caramba! Não pagava o aluguel do teatro, quanto mais o aluguel da pessoa, o sustento da pessoa, era difícil. Aí quando eles começaram a perceber que não era tão subarte assim, que era muito difícil, que nem todos conseguiam e que no fim do mês você pagava suas contas, eles começaram a vir. E é um absurdo isso daí, que tu pega certos filmes aí, tipo aí o Stallone, o Schwarzenegger, que o dublador, ele praticamente corrige o cara, né? É muito melhor com ele. Chega a ser brutal a diferença. Tem versões, tem filmes que eu prefiro a versão... Muitos, né? Cavaleiro do Zodíaco é um exemplo. Eu prefiro ver dublado. A maioria dos animes... Eu vou dizer pra você, vocês falam de desenho, de animação, de anime, mas se vocês pegarem, por exemplo, você já citou o Carlos Villagrán, certo? Vocês habituaram muito mais com o Carlos Villagrán com a minha voz do que com a dele. Sim, eu não consigo ver no original, eu acho horrível. Ele fez um filme aqui no Brasil, cara, eu fiquei esperando a sua voz ali. Fiquei esperando a tua voz, que ele falava, não é essa voz desse cara. Eu fui chamado. Mas o diretor do filme achou que o som ia ficar muito diferente se dublasse ele e achou melhor não. O Carlos, ele acha que ele fala português, então... É ridículo ele falando português. Ele acredita mesmo. Ele é o diretor da escola, inclusive, no filme, uma coisa assim, é muito doido. Eu vi o Danilo Gentili. É do Danilo Gentili o filme. Isso. Então, e tem um outro cara que eu tenho certeza que só agora vocês estão começando a acostumar, porque por uma vida inteira o Brasil só conheceu Bruce Willis com a voz do Newton da Mata, não com a voz de Bruce Willis. Sim, exatamente, verdade. Fica um pouco... Denzel Washington é só a voz em português que eu lembro, acho que é o Guilherme Briggs que faz a voz dele, tem coisa assim. Eu lembro muito, tem filmes, por exemplo, A Vida de Brian, acho que você participou lá, eu não vejo ele em inglês, cara. A versão pra mim oficial é em português, cara. Porque é o Gastaldi, aí é Chaves maníaco, aí é outra coisa. eu lembro acho que é você que faz um cara que aparece em vários momentos do filme e no finalzinho, quem é o Brian? Ele faz, eu sou o Brian. E ele acaba sendo outra coisa. Na verdade, Monty Python fez, todos os filmes do Monty Python, todos eles fazem 10 personagens no filme. Sim, todos. Mas na Vida de Brian, que eu dublei, ele faz outras coisas e tal, mas o que ele faz mais durante o filme inteiro é a mãe do Brian. Isso. Sim, a mãe do Brian. É verdade, a sua voz. Só que já é um pouco mais difícil de reconhecer, que você dá uma afinada nela. Sim, tem que fazer como ele fez, velho. Eu lembro eu lembro que o Brian perguntou, eu sou narigudo, mãe? Essas crianças estão sempre pensando em sexo, que não sei o quê. É muito bom isso. Deixa eu abordar um último assunto, penúltimo, na verdade, polêmico, mas que a gente já tá falando aqui de dublagem, de versões que você... É outro segredo da dublagem? Não sei se é segredo, ele pode também me tirar essa dúvida. Eu tenho visto, tá? E tem um tempo, algumas dublagens que... Desculpa o termo, eu não tenho como usar outro. Com uma qualidade extremamente inferior. E ela não é feita por nenhum dos dubladores que a gente citou aqui, vários, né? Que eu acredito que seja da mesma escola que a sua. Eu não sei, aí pode ser uma outra lenda, que é a famosa dublagem de Miami. Não sei se você já ouviu falar, ou se isso é uma lenda da internet. Que é uma dublagem muito mais barata, só que ela tem problemas não só de interpretação, que é péssimo, e até de sincronia. Às vezes você olha, o cara não se deu ao trabalho de sincronizar. Eu não sei se a dublagem de Miami é mais barata. Realmente eu não tenho essa informação, eu não sei quanto eles ganham, eu não sei quanto custa lá, né? Então eu não posso alegar isso. Isso
é um hábito no meu mundo de dizer que quando uma coisa ruim, uma coisa que não tá boa, vai assim mesmo, fazem assim mesmo, é porque cobrou mais barato. Nem sempre, né? Nem sempre. Então, eu não posso garantir, não posso jurar que é mais barato. Mas, o que aconteceu? A dublagem em Miami começou, já tem uns 25 anos, por aí. Como que eles começaram? Começou junto com TV paga e tal. Eles resolveram fazer lá pra já transmitir de lá mesmo, faz lá, tá pronto, lá transmite, pronto. E para americano, dublagem é aquela coisa que eles fazem em filme chinês, filme de Kung Fu. Porque fora filme de Kung Fu, o que mais que eles dublam? Nada. Americanos não dublam, certo? É verdade, eles não têm essa... Tudo que vai pra TV ou pro cinema americano tá falado em inglês. Verdade. É produzido por eles mesmos, ou por ingleses, ou por canadenses, ou por australianos, e eles não têm muito de absorção da cultura de fora, né? Existe então, sim, nicho onde, por exemplo, o americano gosta de animação japonesa. Eles não tinham o hábito da dublagem. A dublagem era uma coisa desimportante. É uma coisa só assim, pra falar no idioma do outro, o que eles estão falando virava quase um voice-over, né? Era isso que eles entendiam como dublagem. Aí vai a dublagem em português. Eles não entendem português. Então, pra eles, do jeito que tiver, tá bom. Mas então, eram americanos ou eram brasileiros? Não, eram americanos que cuidavam do produto. Aí quem é que vai fazer esse trabalho? Ora, quem vai fazer esse trabalho? Gente que fala português. Quem é que fala português aqui nos Estados Unidos? Gente que tá lavando copo, trabalhando no hotel, carregando mala. Entendi. Vamos chamar esses brasileiros aqui e fazer algumas dublagens, porque é isso. Nem sequer atores eram, né? Provavelmente. Começou assim, entendeu? Começou assim. Agora, com o tempo, isso foi se modificando. Primeiro porque algumas pessoas foram aprendendo. Nós aprendemos, não? Sim. Nenhum de nós começou bom, fantástico. Todos nós começamos muito ruins. E um dia começamos a pegar o jeito e aprendemos. A diferença é que tinha um ruim no elenco de 30 fantásticos. Lá eram 30 ruins. Salta aos olhos. Verdade. Explica a qualidade isso, né? Aí, primeiro vão aprendendo. Segundo, os próprios americanos, algumas empresas, tipo Netflix, no momento faz isso. Sim, era dela que eu tava falando, inclusive. Sim, mas Netflix abriu o olho e sei lá, teve uma epifania de modéstia ou de humildade de dizer assim, nós não entendemos português. Não temos como avaliar a qualidade de uma coisa falada em português. O que fazemos? Vamos botar um brasileiro para fazer isso. Então agora tem profissionais de dublagem contratados para cuidar disso, da qualidade da dublagem, porque eles têm recebido muita queixa de coisas ruins. Sim. Não só feitas lá, algumas coisas ruins feitas aqui também. Nós também fazemos coisas ruins. Sim, isso aí não é exclusividade agora, deles. Além disso, eles contrataram profissionais brasileiros que foram para lá, brasileiros profissionais de dublagem aqui, bons profissionais, contrataram esses brasileiros não só para fazer verificação, não só para avaliar, para ensinar, para mostrar como faz e para mostrar para eles que isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado, isso tem que mudar, isso tem que melhorar. Vai levar um tempo ainda para realmente melhorar, mas eu acredito que vai melhorar. Acredito que uma hora vai dar uma mudada nisso. E fora que tá indo muito brasileiro para lá, né? Profissional brasileiro para lá. Uma hora equilibra. Exatamente. Nelson, cara, tá chegando o nosso tempo aqui. Mais do que te agradecer, foi um prazer inenarrável ter você aqui no nosso cast. Acho que vai ser um marco pra gente aqui no Vikings. Um papo muito legal, cara. Não foi um papo só sobre Chaves, foi maravilhoso. Não, eu tentei sair do Chaves. Assim, eu não tem como. Se eu não falasse do Chaves, muita gente ia me criticar. Não, eu tentei. Tem que falar do Chaves. Tem que falar do Chaves, mas eu tentei trazer outros assuntos. Tentei falar do meu preferido seu, que não é o Kiko. Eu gosto muito do Kiko, mas é o Darkwing Duck. E tô aqui realizado. A conclusão que esse desenho eu não vi, não, cara, Darkwing Duck. É sensacional, cara. Darkwing Duck é sensacional. Vou ser honesto com você, desses personagens de voz, né, que não é com a voz normal, de desenho, ou seja o que for, né? É o meu favorito também. Eu sei, porque eu já vi você falando em algum lugar, eu sei disso também, mas é o meu preferido também. Mas antes da gente finalizar, além do trabalho de dublagem, eu sei que a gente tem pouquíssimo tempo, mas eu queria que você reforçasse de novo o seu canal do YouTube, pra quem vai ter link aí no post, pra quem quiser acessar, enfim, é muito fácil também, só botar lá Papo com o Machado, canal mas vai ter YouTube, link. Papo com o Machado, tô lá, youtube.com/Papo com o Machado, tô também, tem página do Machado no Facebook. Isso. E @Nelson Machado Oficial no Instagram, tamo lá. As camisetas e os livros. Camisetas do Machadinho, na Canicos Moda Nerd, que é carioca, é do Rio de Janeiro. Olha aí. Tem um link embaixo dos meus vídeos, tem um link pra Canicos Moda Nerd. Eles têm camisetas fantásticas
fantásticas de tudo que é coisa. Pra galera, é moda nerd. Então só tem herói, só tem... E tem o Machadinho. E tem o Machadinho. Esse link... meu personagem tá lá. Esse link vai estar também na publicação desse cast. E também, rapidamente, seus livros ainda é possível achar? A versão brasileira, a versão brasileira e o cronista só em e-book. Só em e-book? Amazon. Mas no Amazon consegue. E o Espantado, que é um livro de contos, tem das duas formas. Tem papel, tem e-book na Amazon também. Você manda os links pra gente, a gente coloca aqui tudo junto na publicação desse cast. A pessoa que tiver interesse vai lá e faz o consumo aí do material, que com certeza é muito bom. Nelson, mais uma vez, cara, espero que... Te pedir desculpas por todos os imprevistos, os ouvintes não sabem, mas a gente teve vários pra poder gravar. Quando a gente mais precisa, a tecnologia nos falta, né? Mas cara, agradecer... Primeiro, esse tipo de imprevisto, ele é ruim quando você leva um camarada pra um estúdio e faz ele ficar esperando numa sala de espera até resolver o imprevisto. Eu tava em casa. Então menos mal, cara. Menos mal, porque eu fiquei realmente nervoso aqui. O Márcio mesmo, ele dificilmente me vê nervoso. Eu falei, cara, hoje nunca deu defeito. Agora deu defeito. Enfim. Deu problema lá. Deu problema. Eles estão resolvendo. Tá, vou tomar um café e fazer um cafuné no paçoca. Deu problema. Eu falei pra ele o seguinte, ó. Não se irrite, fique calmo, não se irrite. Imagina eu ouvindo isso enquanto tava tentando resolver o problema. Mas, cara, mais uma vez, muito obrigado aí. Já pensou que eu ia dizer pra você, você não vai com a minha cara? Não, mas não vou calma. Cara, fazer mais um convite pra que um dia você retorne aqui num novo programa pra gente falar de mais alguns assuntos. Foi um papo muito gostoso. Quando vocês quiserem, é só falar. Nelson, oi, posso te fazer um pedido? Um amigo aqui do... Não. O cara tem 2 minutos, hein? 1 minuto e meio, na verdade. 1 minuto e meio. Mas é rapidinho. Um amigo aqui do podcast Mosqueteiros, o Evandro de Freitas, perguntou se você pode falar uma frase com a voz do Kiko, que seria Joker o palhaço. Será que você poderia falar? É o quê? Falar a frase Joker o palhaço. Isso. Vamos lá. 3, 2, 1. Joker o palhaço. Cara, muito bom, cara. Pô, Nelson, brigadão aí. Muito bom, muito bom. Valeu, galera. Cara, o convite tá feito. A gente volta a se falar. Pô, brigadão, cara. Quando vocês quiserem, foi muito legal o papo. Gostei demais. Pô, a gente também, cara. Um abraço. E mais uma vez, obrigado, um abraço cara. Pra galera toda que tá ouvindo a gente. Então, pessoal, esse foi o nosso papo especialíssimo com o Nelson Machado sobre dublagem, sobre curiosidades, sobre um monte de coisas. Esse aqui é o momento das despedidas, então a gente já falou com o nosso amigo Nelson, ele tinha horário, então ele teve que sair, mas foi um papo especialíssimo e agora eu vou passar a palavra para aquele que se amarra em fazer uma despedida. Cássio Paralax, faz aí a sua despedida, que eu sei que você tá aí cheio de vontade, você adora despedida, você tem cheio de vontade de fazer despedida. Tem que começar comigo, né? Claro, sempre. Mas, pô, papo show de bola, o Nelson, pô, o cara manja muito e quebrou várias lendas aí, né, Rafael? Várias lendas. Que a gente tinha. Papo show de bola é isso aí, agradecer a galera que nos ouviu até agora e um abração. Hermênio, faz sua despedida aí, meu camarada. Rapaz, eu acho que esse cast foi um dos mais divertidos que eu gravei, porque, cara, eu tava me sentindo, eu não sei vocês, tá, cara? Eu tava me sentindo uma criança, sabe? Falando com o seu personagem favorito. Cara, toda hora eu achava que era não o Kiko, mas achando que era o Carlos do Chapolin, tá ligado? E o mais legal é que, assim, eu chamei minha esposa, minha sogra, enquanto eu tava no mute, botava pra ouvir. Eu botei pra cara e ouvir também. Todas bobas, e todo mundo bobo, assim, pô, manda um abraço, manda um beijo pra ele e tal. Eu falei, não, calma, isso aqui é projeto, isso aqui não é bagunça, não. Show business, você é show business. Pô, mas a sensação delas foi a mesma da minha, cara. Foi muito prazeroso gravar e, cara, foi
espetacular. Eu acho que foi um dos que eu mais gostei de participar. E assim, é aquilo, né? Deixar o convidado falar. Então, era pra não falar mesmo, deixar o cara dar o show, que a estrela foi ele. Foi muito bom. Muito bom, velho. Muito bom mesmo. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Márcio Abreu! Fecha o cast, passa a sacolinha e vamos embora. Bom, eu realmente não vi Darkwing Duck. Eu devia estar trabalhando, fazendo outras coisas mais úteis. Olha que mentiroso, cara! Tava na faculdade. Tava na faculdade, tava ali trabalhando. Qual ano? Era 90 e pouco? Não foi 91? Deixa eu ver tava começando a escola técnica. Deixa eu ver o ano do Darkwing Duck. Acho que é 91. Foi 90. Aqui no Brasil, eu lembro ter visto 96, 97. Eu vi no Disney Club. Começando faculdade. No Cruz, na TV Cruz. Eu não vi. Realmente eu não vi. Mas eu vi Vida de Brian, vi o Homem Bicentenário, a voz dele está lá, espetacular. Então só temos a agradecer. Tenho a agradecer aí ao Nelson por ter participado e engrandecer esse cast. Obrigado, Hermênio, pela essa tosse bonita que interrompeu. Deu uma incrementada, né? Você gosta de fazer? Uma vez eu estava falando do seu peido. Lembra? Eu achei que tava com muito. Eu não vou cortar, não. Hoje em dia eu vi isso daí totalmente sem corte, hein, galera. Eu não vou cortar, não, hein? E o Cássio também, se for o Cássio que editar. Não, vai cortar lá. O peido tá lá, também não cortaram o peido lá na hora, não. Não cortaram, porque fazia parte. Meu Deus do céu. Mas, só lembrando o pessoal aí da nossa campanha aí de arrecadação, aí, a nossa sacolinha, vai lá no Padrim, no Projeto Quinol, @Vikings, procura a gente lá, e no PagSeguro do Projeto Dracar. E agora nós temos uma novidade, nós estamos no PicPay. Meu inglês? Porra, olha aí, ó, olha o inglês dele. Finalmente. Olha o inglês. Olha o inglês. Joel Santânico. Os caras. Vai ter oferecimento também? Vai. Vai botar oferecimento? Meu Deus, não. Vai não. Pelo amor de Deus. Do Abreu Santana English Course. Meu Deus. Está lá. É só procurar por @Vikings. Você pode fazer aquela contribuição. E eu fosse vocês, se vocês gostam da gente, eu faria. Porque dezembro tá aí e o dinheiro tá baixo. E tem que pagar o site. Tem que pagar o servidor. No mais, Rafael que lembra aquele... o servidor cai tudo. O apocalipse está chegando. Apocalipse do dinheiro. Talvez a gente faça o último programa. Apocalipse do dinheiro. É verdade. Então, Rafael, você que lembra... Então, faz o seguinte. Rafael, fala aquela porrada de sigla que só você lembra e continue aí. Então, pessoal, o recado é aquele de sempre. Continue seguindo a gente nas redes sociais. No Facebook, facebook.com/Vikings. No Twitter e no Instagram, @Vikings. Quer deixar um comentário no site www.ovikings.com.br. Se você ainda manda e-mails, contato@ovikings.com.br. Você consegue ouvir o Vikings em quase todos os agregadores de podcasts ou programas de músicas como Spotify. Ainda não estamos no Deezer. Perturbe o Deezer, porque a gente não consegue entrar lá. Mas um ou outro pedido, vai lá, segue a gente no Spotify para aumentar o número para nos tornarmos mais relevantes nas buscas. E faz isso no iTunes. Se você não tem um iPhone, é um pouco mais chato, tem que entrar no computador. Enfim, mas dá para fazer. A gente precisa muito dessa ajuda. É muito importante que você vá lá, avalie a gente com 5 estrelinhas, coloque um comentário maroto, ajuda pra caramba a divulgação, faz o cast crescer e a gente poder ter mais convidados, como o nosso amigo aqui, Nelson Machado, como vários outros que já passaram aqui, Ricardo Cruz, o Danilo Modo, Tokudok, o Alexandre Pagano. Então, assim, sempre tentando trazer algo diferente pra podosfera nacional. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima! Tchau, tchau! Combate não me assusta.
Edição Columbia TriStar